Imagine que existisse uma única palavra capaz de destravar a abundância em menos de um dia. Não falo de repetir afirmações intermináveis, nem de visualizações complicadas que consomem horas. Falo de um termo simples, direto, e ainda assim excepcionalmente poderoso. Quando é pronunciado com a intenção certa e no ritmo adequado, a realidade parece não ter outra saída senão responder. Florence Scovel Shinn dedicou anos a estudar a força de cada palavra separadamente. Enquanto outros mestres recorriam a frases longas, ela foi ao núcleo, a frequência exata que vibra em um vocábulo. E ali encontrou algo que mudou vidas, uma palavra que atua como chave mestra, capaz de abrir muitas portas ao mesmo tempo e reorganizar seu estado vibratório de imediato. Em uma única linha, substitua uma frase de carência que você costuma dizer por sua versão de provisão. Não se trata de teoria vaga. Essa abordagem demonstrou eficácia mesmo em tempos hostis, como a Grande Depressão, quando milhões sofriam perdas. Antes de revelar o termo, convém entender por que funciona. Uma palavra não é um som inocente. É uma semente vibratória que se semeia no campo quântico da experiência. A maioria, sem perceber, semeou escassez durante anos. Dizer quero dinheiro instala carência no presente. Dizer preciso fixa a ausência. E repetir desejo confirma que ainda não está aqui. O problema geralmente não está lá fora. Está na tentativa de invocar prosperidade com vocábulos de falta. É tentar acender um fogo com água. Por mais vontade que você coloque, o elemento contradiz o resultado. O subconsciente funciona como um receptor extremamente sensível. Não avalia. Obedece à frequência dominante. Se a vibração de fundo é escassez, cria experiências de escassez. Se é provisão, produz experiências de provisão. A revelação de Florence foi identificar uma palavra sem traço de carência. Um comando que, por sua própria natureza, emite abastecimento, fluxo, suficiência. Quando essa vibração entra limpa, sem dúvidas nem contradições, o subconsciente organiza a matéria a seu favor. O termo não vem de línguas antigas, nem é esotérico. É claro e direto. Essa palavra é prover. E sua força não está na raridade, mas no modo como alinha tempo, intenção e autoridade interior, instaurando um presente ativo em vez de um futuro postergado. Dizer prover não é pedir nem implorar. É emitir uma instrução no tempo presente. Marca uma diferença parecida com a que há entre um mendigo e um herdeiro. O mendigo suplica pelo que sente como alheio. O herdeiro ordena a entrega do que lhe corresponde por direito. Com prover, você reconhece uma fonte capaz de suprir e afirma sua relação legítima com esse suprimento. Essa palavra ativa o que Florence chamou de lei do suprimento divino. Ao declarar que você está sendo provido agora, o campo reorganiza oportunidades, contatos e decisões para refletir a ordem interna. Mas não basta pronunciá-la uma vez. Há um protocolo simples e exato que concentra a energia e produz resultados mensuráveis em menos de 24 horas. O protocolo de 24 horas começa criando um campo de receptividade total. Durante esse dia, você elimina expressões de carência. Não posso, não dá, está caro, tomara, em tom de falta. Esse silêncio de escassez desobstrui o canal para que a instrução central domine. Em paralelo, a palavra prover se repete exatamente 17 vezes em momentos específicos. Florence observou que 17 constitui uma massa crítica vibracional, o ponto a partir do qual a nova frequência supera o ruído antigo. Mas a repetição não é mecânica. Cada prover deve vir seguido de uma ordem específica. Provê o $1.000 hoje. Provê a oportunidade certa. Provê clientes que valorizem e paguem bem. Provê abundância transbordante. A precisão direciona a energia. O momento da pronúncia importa. Há 6 momentos de poder. Ao despertar, ao meio-dia, às 3 p.m., ao entardecer, às 9 p.m. e imediatamente antes de dormir. Em cada 17 repetições com instruções claras. Porque assim, ao despertar e antes de dormir, o limiar entre consciente e subconsciente está mais aberto. Ao meio-dia e ao entardecer, o corpo e o ambiente mudam de ritmo. Às 3 p.m., muitas pessoas sentem um pico de produtividade ou uma quebra de energia que pode ser dirigida. Além disso,
Florence recomendava olhar-se no espelho ao declarar a ordem. Esse contato visual cria um circuito fechado de autorrealização. O reflexo atua como testemunha e reforça a autoridade com que você fala. Há um acréscimo simples que multiplica o efeito. Toda vez que você tocar em dinheiro nessas 24 horas, ao pagar ou receber, declare mentalmente provê multiplicação. Se você paga uma conta, provê o retorno multiplicado deste pagamento. Se recebe uma moeda, pane provê mais disso. O gesto reeduca o sistema nervoso para associar o movimento do dinheiro à expansão, não à perda. Florence documentou casos concretos. Uma mulher, Margaret, precisava de uns $500 em um dia para salvar seu negócio. Aplicou o protocolo completo. Após 6 horas, um cliente inadimplente apareceu e pagou-se 300. Por volta da 18ª hora, surgiu um pedido urgente com adiantamento de $250. Total, o 550 Harleys em menos de 24 horas. Outro caso, Thomas estava há 3 meses sem vendas. No dia do protocolo, declarou provê clientes compradores e suprimiu queixas sobre o ritmo do negócio. Às 20 horas, entraram 3 pedidos maiores do que todo o mês anterior. Essas histórias ilustram o princípio, mas Florence também ressaltou erros que o anulam. Duvidar enquanto declara. Interromper o dia de receptividade com queixas ou frases de falta. Emitir provê sem especificar. Misturá-lo com justificativas de carência. Provê dinheiro porque não tenho. E exigir sinais físicos antes de completar o ciclo. Se em 6 horas você não vê mudanças e pensa não funciona, interrompe o processo. A instrução é terminar as 24 horas com consistência e calma. Sobre os prazos, Florence explicava que, quando se declara corretamente, a provisão começa no invisível de imediato. A materialização pode levar minutos, ou até um dia, conforme a resistência acumulada. Por isso, o protocolo dura 24 horas contínuas. É tempo suficiente para que a nova vibração vença hábitos, medos e microexpressões de escassez. Após esse dia, seguem 6 jornadas de consolidação com uma prática breve. Todas as manhãs, agradeço porque o universo provê abundância constantemente. Não proveu, e sim provê. Presente contínuo. Ao longo do dia, pronuncie provê, pelo menos 36 vezes quando soar natural. Diante de cada sinal, um convite, um gesto, uma pequena entrada, reforce, provê mais disso. Escreva sua primeira ordem provê para hoje em uma única linha. Essa fase de 6 dias funciona como a rega de uma semente recém-plantada. Ajuda a raiz a se firmar. Negligenciar esse trecho inicial pode enfraquecer o broto. Cuidar dele cria estabilidade. Como preparar seu próprio dia de provisão? Escolha uma data dentro da próxima semana e marque no calendário. Organize o ambiente para reduzir interrupções e conversas que o empurrem para expressões de falta. Antes de começar, redija 5 ordens específicas que comecem com provê. Valores, oportunidades, clientes, soluções, saúde radiante. Essas serão suas declarações de referência ao longo da jornada. Programe alarmes para os 6 momentos e deixe à mão um espelho para sustentar o contato visual com serenidade e clareza. Quando soar cada alarme, vá ao espelho, respire, alinhe a postura e pronuncie suas instruções na cadência que o mantenha presente. Sem pressa, mas sem dispersão. Se surgir uma dúvida, não lute com ela. Retorne à frase e ao corpo e complete as 17 repetições. No restante do dia, vigie a linguagem cotidiana. Em vez de não posso pagar, use estou reorganizando prioridades e recursos. Em vez de não há vendas, diga estou abrindo canais de demanda. A ideia não é maquiar a realidade, mas impedir que uma frase de carência desarme o campo que você está construindo. Mantenha à distância queixas ritualizadas, ironias sobre dinheiro ou comparações que o coloquem para baixo. Um ponto prático. Especificidade não é rigidez. Provê os 1000 Harleys hoje, é claro. Se aparecerem os 700 Harleys e uma nova proposta completar o restante, reconheça a resposta. Provê 3 clientes nesta semana pode se manifestar como um contrato grande e um médio que equivalem a 3 vendas. O subconsciente opera por direção e coerência, não por obsessão com a forma.
Evite checar compulsivamente a conta ou o telefone buscando o sinal. Essa impaciência costuma ser carência disfarçada de controle. Em vez disso, siga com seu dia, cumpra compromissos, cuide do descanso e da alimentação. Um sistema nervoso regulado sustenta melhor uma ordem no presente do que um corpo em alerta permanente. Se você convive com pessoas que usam constantemente linguagem de falta, prepare frases ponte para não quebrar sua prática. Diante de "está tudo caríssimo", responda: "Estou otimizando recursos e encontrando boas oportunidades". Diante de "não dá", diga: "Estou abrindo novas vias de ingresso". São giros honestos que não negam a realidade, mas o mantêm na frequência de provisão. Se trabalha em equipe, defina limites suaves. "Hoje estou concentrado em um processo importante, falamos de custos amanhã". E se surgir um imprevisto, uma fatura, uma ligação, volte à respiração e à instrução. Provê multiplicação. A coerência diante do inesperado é o que sela a instalação do novo padrão. Compartilhe um sinal de provisão que você tenha notado nesta semana, ainda que pequeno. Durante as 6 jornadas de consolidação, anote sinais, por menores que sejam. Descontos inesperados, alguém que o convida, propostas, informação útil. Esse registro treina sua atenção para perceber provisão onde antes passava despercebida. Some também práticas de cuidado básico: caminhar, alongar, hidratar, organizar a mesa. Essas pequenas ações reduzem o ruído interno e o devolvem ao presente, onde provê opera melhor. Se um dia você se flagrar reclamando, não dramatize. Corrija e continue. Retifico. Provê solução e recursos. O objetivo não é perfeição, é predominância vibratória. O que importa é qual frequência governa a maior parte do tempo, não um instante isolado. Perguntas frequentes que costumam surgir: e se eu vivo uma situação financeira realmente apertada? Justamente por isso, esse método exige 24 horas de silêncio de carência. Não para negar a pressão, mas para evitar que a narrativa de falta continue ocupando o centro. E se me custa acreditar? Não force uma emoção grandiosa. Sustente a clareza comportamental. Declare, repita, cumpra o esquema. A crença se consolida por evidência acumulada e a evidência chega quando a prática é sustentada. Devo compartilhar com todos? Não necessariamente. Às vezes é melhor proteger o processo de opiniões bem-intencionadas, porém desalinhadas. A autoridade da sua palavra se fortalece na intimidade do seu compromisso. Outra dúvida: quanto repetir fora dos 6 momentos? Você pode usar micro-âncoras discretas. Ao ligar o computador, ao servir água, ao sair para uma reunião. Uma única vez suave como lembrete, provê clareza, provê foco, provê oportunidade. Não transforme o dia em um ritual rígido. Integre a palavra como uma instrução natural do presente. À noite, antes de dormir, revise mentalmente 3 sinais do dia e nomeie-os. Provisão em forma de... Isso treina sua memória para armazenar evidências de avanço. Se a mente trouxer comparações com outras pessoas, corte a comparação e volte ao seu eixo. Sua referência é o cumprimento do seu protocolo, não a velocidade alheia. Ao terminar os 7 dias, avalie sob 4 ângulos: dinheiro que entrou ou foi economizado, oportunidades que apareceram, ideias ou conexões relevantes, e seu estado interno de calma e direção. Muitos relatam que, mesmo quando o valor desejado não chega inteiro em 24 horas, o processo abre um fluxo estável que se consolida na semana. Repetir o protocolo? Você pode, deixando ao menos um dia intermediário de descanso consciente, no qual mantém a linguagem de provisão sem as 6 sessões. Observe também quais ordens foram mais fluidas. Às vezes, a redação precisa de ajuste para soar verdadeiramente presente e específica. Esse refinamento faz parte do aprendizado. Lembre-se dos 5 erros que mais sabotam. Duvidar enquanto declara. Cortar o dia com queixas, ser genérico e difuso no que pede. Misturar provê com explicações de escassez. E querer provas imediatas antes de completar o ciclo.
Seu trabalho é sustentar o enquadramento. 24 horas de campo limpo mais 6 dias de gratidão ativa. A palavra prover não é um talismã, é uma instrução que organiza conduta, atenção e ambiente. Quando essa instrução predomina, sua mente toma decisões diferentes, detecta possibilidades que antes ignorava e conversa de modo mais alinhado. Assim, a realidade encontra menos resistência para responder. Se sua ordem está clara e você cuida do ambiente linguístico, o processo avança. Exemplos de redação útil para suas 5 ordens. Provê o mil dólares hoje em fluxo legítimo e correto. Provê 3 clientes que valorizem meu trabalho e paguem em dia. Provê a proposta adequada para este projeto em termos claros e executáveis. Provê eficiência para encerrar pendências-chave em bom ritmo. Provê solução concreta para esta fatura com retorno multiplicado. Note que cada frase pede algo definível, sem ambiguidade nem dramatismo. Evite enfeites que diluam a instrução. Se seu campo de atuação tem ciclos próprios, ordene-o também. Provê entrevistas qualificadas. Provê indicações confiáveis. Provê negociação justa. A palavra guia, e sua agenda se alinha em decisões pequenas e constantes. Integre lembretes visuais discretos, um bilhete curto com provê na sua mesa, um alarme sem som com um emoji, um protetor de tela simples. Não para se obsessivar, mas para retornar ao presente se a mente derivar para preocupações. Se você precisar falar de custos ou dívidas durante o dia do protocolo, enquadre as frases com provisão. Procede a prover solução e acordo conveniente. Após a conversa, respire e repita suas 17 repetições no próximo momento de poder. Se lida com números, escreva no topo da folha. Provê ordem e clareza antes de começar. São pequenas entradas que mantêm a coerência entre palavra, gesto e foco. Se aparecer incômodo ao olhar-se no espelho, suavize a postura. Relaxe mandíbula e ombros e sustente o olhar como se falasse com um aliado. Não é um exame. É uma ratificação. Pronuncie com voz natural, sem forçar gravidade nem entusiasmo. A autoridade não vem do volume, e sim da congruência. Se você compartilha casa ou escritório, busque um breve espaço de privacidade para as sessões. E, se em algum momento for interrompido, retome desde o início daquela sessão até completar as 17. Mantenha um registro simples do dia. Hora, frase, sensação geral, não para julgar, mas para detectar em quais horários sua mente mais se dispersa e planejar apoios extras ali. Durante a semana de consolidação, some um gesto de gratidão focado. Envie uma mensagem de agradecimento a um cliente. Compartilhe um recurso útil com alguém. Organize uma pasta que você postergava. Gratidão não é apenas emoção. Também é ação que reconhece e multiplica o que já existe. Todas as noites escreva uma linha. Hoje o universo proveu em forma de... Em poucos dias você verá uma lista que o ancora à nova narrativa. Se surgir o impulso de explicar sua prática a pessoas céticas, considere guardar os detalhes para si. A abundância de palavras alheias pode introduzir dúvidas. Resguarde o processo, até que os resultados falem por si. Quando fechar o ciclo de 7 dias, defina os próximos passos com a mesma clareza. Provê o próximo contrato. Provê aprendizado aplicado neste projeto. Provê a administração eficiente deste ingresso. Converta a provisão em hábitos concretos. Separar percentuais. Investir tempo em melhorar habilidades. Cuidar de relações profissionais. A palavra abre a porta. A conduta sustenta a sala. Se uma ordem não se manifestou como você esperava, revise sem se culpar. Houve frases de carência? Você foi impreciso? Buscou provas antes de completar o dia? Ajuste e repita quando se sentir pronto. Isto não é uma prova única. É uma prática que se afina e se torna mais natural a cada iteração. Em síntese operacional, uma palavra no presente. 6 momentos de poder. 17 repetições por sessão com instruções específicas. Espelho para selar a autoridade. Silêncio de carência por 24 horas. 6 dias de gratidão ativa e microâncoras cotidianas. Com isso, seu sistema interno reconhece uma nova linha de base. De falta para suprimento. A partir daí,
A percepção muda, surgem decisões mais eficazes e com elas resultados. O que ontem parecia acaso, hoje se mostra como coerência. Se você se mantém firme nos dias simples, estará pronto quando chegarem desafios maiores, porque já treinou a mente para ordenar em vez de suplicar. A pergunta não é se funciona, e sim se você vai sustentar. Feche esse processo com uma declaração simples e madura. Estou em fluxo de provisão correta e suficiente e procedo em consequência. Em seguida, continue com suas tarefas. Abundância não é apenas um número. É uma maneira de se relacionar com sua palavra, sua agenda e suas trocas. Quando provê governa sua linguagem, isso se nota em como você escreve e-mails, como você cobra, como você escuta, como você negocia. Não é um ato místico isolado. É uma bússola que orienta. Se ao ler isto você sente clareza, escolha a data. Defina suas 5 ordens e prepare o ambiente. Quando o dia chegar, execute por completo. Termine, consolide e avalie. E, se preciso, reitere com ajustes mínimos. Provisão é prática.